Mas sou. Ah, não, você vai ser, sempre vai ser o nosso eterno professor de economia da Universidade Federal do Acre, Faculdade de Economia da Universidade Federal do Acre, e o professor Orlando Sabino é uma figura que ele ocupa um espaço muito importante, porque ele é o coordenador do Observatório do Fórum Empresarial de Desenvolvimento do Acre. Este fórum é composto por várias instituições, Federação da Indústria, o FAC, enfim, todos os segmentos do setor produtivo do Acre. E o professor Orlando Sabino é aquele camarada que formula dados. Ele, digamos assim, que ele acumula conhecimento e apresenta para os integrantes do fórum, e os integrantes do fórum tomam as decisões fundamentadas nesses dados. E o professor Orlando Sabino é uma pessoa que tem colocado, não tem medo de se expor em vários digamos, veículos de comunicação. Ele diz o que pensa. Digamos que é um acadêmico que extrapola os muros da UFAC, o que, convenhamos, não é algo muito comum. A UFAC deveria ter mais acadêmicos e pesquisadores com essa postura. A UFAC, dessa forma, se aproximaria mais da comunidade. E o professor Orlando Sabino teve encontros essa semana na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, ali a convite da Comissão de Orçamento e Finanças, e trouxe alguns dados que eu tenho certeza que você que está aí em casa tem várias dúvidas, sérias dúvidas a respeito de alguns dados. Um deles, eu diria, talvez o de maior destaque, é o que diz respeito à capacidade de endividamento do Estado do Acre. O professor vai falar aqui a respeito dos dados. É um número monstruoso e é um número que, puxa, a gente fica se perguntando assim, puxa, mas se o Acre tem uma capacidade danada de se endividar, por que tem tanto aperreio? Se as nossas finanças públicas estão assim tão bem saneadas e bem conduzidas, por que esse aperreio que a gente está vendo aqui agora? Professor Orlando, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista, professor. É um prazer estar aqui. Professor, eu queria saber do senhor o seguinte. Imagine que o senhor estivesse numa sala de aula de 7ª ou 8ª série. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, porque parece algo contraditório, professor. O Acre, aliás, a atual equipe do governo do Estado, sempre que criticou a equipe que estava anteriormente no poder, a respeito da capacidade do Estado do Acre de pegar empréstimos. E agora, nós nos vemos diante de uma nova possibilidade de adquirir um outro empréstimo, que vocês, economistas, chamam de operação de crédito. Eu queria saber do senhor o seguinte: o que a gente pode entender da capacidade de endividamento e de conseguir pagar essa fatura ao final de cada mês? Nós temos condições de honrar com isso, professor? Veja bem, as operações de crédito, chamados empréstimos, Os empréstimos, né, isso. aos estados, eles geralmente são, quando a fonte de financiamento é do exterior, o aval para esse financiamento é a União. Tá? A União autoriza, ela cria uma legislação, a Lei de Responsabilidade Fiscal fixa limites, o Senado fixa limite de acordo com as finanças estaduais de cada estado, e a partir daí o estado submete, estando dentro desses limites, a apreciação da Secretaria do Tesouro Nacional é quem vai avalizar, em nome do governo federal, esses empréstimos. Veja bem, o estado só submete a apreciação do Tesouro, depois da autorização legislativa em cada estado, se ele estiver dentro, de acordo com os limites estabelecidos em legislação. Correto. A legislação brasileira, o Senado Federal fixou que esse limite ou seja, ao calcular a dívida de cada estado, o estado não pode superar 200% da sua receita corrente líquida naquele momento. Certo. O tanto que ele tem de dinheiro ali. Por exemplo, hoje, qual é a receita corrente líquida do estado?
o relatório que eu tenho, o dado que eu tenho acesso, que foi o relatório publicado pelo governo em agosto. Mais recente. Isso. O agosto nós tínhamos 6 bilhões e 320 milhões de receita corrente líquida. Em um ano, a nossa receita era essa. Nós arrecadamos em um ano isso. Digamos que ali na Cefaz tem 6 bilhões. Vamos Isso. só supor, uma Não, ideia. não é isso. Não? É um fluxo. Quer dizer, o Estado arrecadou em um ano uma receita de 6 bilhões. É um Certo. estoque. Um estoque de dinheiro, O certo. fluxo vem a cada mês, né? Por exemplo, aí já vou te dizer, o que tinha em caixa, que os relatórios dizem, era 1 bilhão e 700 milhões desses Desses 6. 6, Certo. tá certo? Bem, então qual era, pela legislação que o Senado determinou, qual era o limite de endividamento do Acre? 200% desse valor. 12 bilhões e 600 milhões de reais. Esse é o limite. De receita líquida. É. Isso quer dizer que a gente pode tirar isso tudo? Não. Não seria prudente, Não digamos. seria prudente nem a União, que faz os seus cálculos, porque ela que garante, ela tem riscos, ela calcula, esse é o limite, mas olha, eu só posso te dar, só vou avalizar tanto. É o que chama um estudo do espaço fiscal de cada estado. A União calcula isso. Certo. Olha, você tem a capacidade de 12, mas tem o espaço fiscal, que eu estou avaliando aqui, eu só posso, pelas minhas condições, pelo risco que eu estou envolvido, te financiar isso. Entendeu? Agora, eu queria, professor, falar para o telespectador, por que nós estamos discutindo isso aqui? O que isso tem a ver com você que está aí desempregado, com você que está passando por aperreio para conseguir colocar comida em cima da mesa? Porque esse dinheiro, essas operações de crédito, esses empréstimos, uma vez adquirido esse recurso, isso pode reaquecer a economia aqui. E aí aumenta a possibilidade de você ter emprego, por exemplo. Agora, professor, nós estamos diante de um governo que o senhor mesmo já relatou isso em seus textos, que o senhor publica com regularidade. Um governo que tem uma capacidade de executar muito limitada, não chega nem a 20%. E eu lembro disso porque o senador Márcio Bittar, por exemplo, em várias entrevistas que já nos deu aqui, ele como homem do relator do orçamento, etc., me parece assim, ele canaliza os recursos, mas a nossa capacidade de executar é muito limitada. Sabendo disso, como é que o governo ainda pleiteia nova operação de crédito? O senhor, como economista, não vê algo perigoso aí? É perigoso e preocupante, né? Porque o Estado tendo a capacidade de investir, como tem, está demonstrado, inclusive o último relatório demonstra claramente isso, que nós gastamos só dos recursos disponíveis em orçamento, gastamos só pouco mais de 17% desses recursos em 8 meses de um ano. Isso é muito preocupante, né? Deve ter suas causas, né? O governo teve a pandemia, mas historicamente, se a gente for avaliar ano a ano, desde 2019, o nível de execução do orçamento para investimento está muito baixo. É quase um governo parado, professor. Muito abaixo da média, né? Muito abaixo da média, se você fazer uma série histórica e nos últimos 20, 30 anos, você vai ver que o nível de execução dos investimentos está em torno de 50%, 52%. E nós não chegamos nem a 30%, se eu não me engano, nem nos últimos 3 anos. Isso preocupa. Preocupa. Isso nos deixa muito preocupados, porque nós estamos vendo uma realidade econômica aí, precisando de uma intervenção do Estado. O Estado é muito importante. Os investimentos são muito importantes na economia. E esses recursos que estão aí em estoque, parados, né? Muitos deles de operações de crédito, de empréstimos que o governo fez, que a população está pagando, né? Os juros mês a mês, desembolsando parte do principal desses empréstimos, sem vê-los concretizados. Esse é que é o drama, porque quando você faz uma operação de crédito, é uma aposta no futuro. Né? É uma aposta no futuro. Você faz a operação de crédito, adquire o empréstimo, para que isso
seja convertido em investimentos em áreas estratégicas. Certo. E você, desta forma, alimenta um ambiente econômico que pensamos nós, acreditamos nós, possa andar com as próprias pernas mais tarde. Esse é o Vou jogo. dar um exemplo aqui muito. Você é um empresário, você vai investir numa grande indústria, você vai ao banco pegar um financiamento para financiar a sua indústria. De repente o banco lhe empresta, aí o juro já começa a correr daqui a 2, 3 meses, a carência, e você de alguma maneira não conseguiu executar isso. Fica parado, você vai pagar os juros, daqui a pouco você vai começar a desembolsar o principal, sem a fábrica estar funcionando. Sem funcionar. Sem funcionar, sem lhe dar algum retorno. É muito parecido com o que está É acontecendo. assim o Acre hoje. Exatamente. Professor Orlando, nós vamos fazer um intervalo agora. Eu queria que, depois do intervalo, saber do senhor quais foram as impressões que o senhor teve pela sua passagem ali no parlamento. O senhor, acho que chegou um determinado momento, eu acho que as coisas ficaram muito francas ali e o senhor falou a respeito da possibilidade de que a ALEAC tem a missão de ajudar o executivo, né? Porque o momento, com esse cenário que o senhor apontou aí, o momento requer calma, cálculo e solidariedade por parte do parlamento em relação ao executivo. Quero saber as suas impressões. Logo após o intervalo, nós vamos continuar a conversa com o professor Orlando Sabino.